Bora para a parte prática da filosofia de Sartre e como que ela ajuda a gente a viver a nossa vida e como que também influenciou a psicologia existencial humanista e formas aí do ser humano se cuidar, se tratar na sua jornada, cuidar das suas emoções. Então, vamos para a nossa parte prática, os nossos meios de agir a partir das ideias de Sartre. Bom, primeira questão aí é que uma vida pensada, uma vida apenas pensada, é uma vida não vivida. É uma não vida. Ricardo, como assim uma vida pensada é uma não vida, uma vida não vivida? É aquela pessoa que ela nunca age, ela vive apenas sonhando, pensando, postergando, procrastinando. É uma pessoa que fica sempre esperando o momento ideal para fazer aquilo que ela tem vontade de fazer, que ela sonha fazer, que ela sente que ela nasceu para fazer, mas não agora, depois, no momento ideal, no tempo perfeito, quando tudo se encaixar, quando tudo cooperar, quando tudo conspirar, então essa pessoa vai realizar aquilo que ela sonha, que ela deseja. Acontece que o existencialismo, né, a partir de Sartre, ele é sobre um movimento e ele é sobre ações para a vida. É sobre um agir sem cessar, é sobre um agir o tempo todo. É sobre não desenvolver mais desculpas para explicar por que que a gente não faz aquilo que a gente diz que tem que fazer. É como se a gente soubesse o que a gente precisa fazer, o que a gente tem que fazer, mas a gente gasta mais energia inventando desculpas, criando justificativas do que fazendo o que precisa ser feito, né? Então a gente fica muito bom em argumentar por que que a gente não faz as coisas e a gente fica muito ruim em agir. A gente fica bom em buscar escapatórias para não se autorrealizar e sermos felizes no final das contas, né? Porque é fazer as coisas que a gente sabe que são importantes para a gente, né? Então, a ideia em Sartre é que os nossos projetos, eles começam aqui e agora, no presente. Você não vai concretizar o seu sonho, o seu projeto em 5 minutos, em 1 hora, em um dia, em uma semana. Ele precisa de um início. E o início, ele não tem um momento perfeito. Então é essa a ideia. Talvez o que você queira fazer é tão desafiador, é tão gigantesco, que te assusta. E você sente que não vai dar conta ou que não vai conseguir, e aí você nunca começa, porque é muito complexo. Então a ideia aqui é que a gente tem que começar os projetos, porque os projetos eles precisam ter um início. E o início, o grande momento para iniciar um projeto é agora, é aqui, nesse momento que você está vendo esse vídeo, que você decide pela sua existência e você decide realizar coisas concretas da sua vida, né? Porque no final da nossa jornada, a gente vai ter a morte. E depois da morte, nenhuma realização mais poderá ser feita. Você não vai poder fazer mais nada a respeito da sua vida, será tarde demais. Então a hora de começar é agora. E aí Sartre vai perceber que o que bloqueia e nos inibe a nossa criatividade, a nossa abertura para a experiência, para novas descobertas, aquilo que mais nos bloqueia é a angústia diante do desconhecido. Porque uma vez que eu e você nos coloquemos em movimento para os nossos projetos e para a nossa vida, começarão a acontecer mudanças. O que, que vem depois disso? A gente não sabe. E é por isso que a gente acaba preferindo aquilo que é familiar, aquilo que é rotineiro, aquilo que é comum, aquilo que a gente tem o sentimento de segurança, de proteção, a gente tem a ilusão do controle. Então é uma vida que ela tá tão previsível e sem surpresa que de alguma forma a gente fica mais livre da angústia e da ansiedade, porque tudo é familiar, e tudo que é familiar já está dominado, a gente já controla. E aí tudo que é indeterminado, que está depois das nossas ações, porque são coisas novas, são coisas que ainda
não são feitas, não são realizadas, são coisas que nos levam para um outro lugar desconhecido. E aí a gente, óbvio, tem o medo do fracasso, a gente tem o medo da frustração, a gente tem o medo, de ter obstáculos intransponíveis, ou a gente simplesmente tem medo das consequências daquilo que a gente fizer, porque o que que vai acontecer depois que a gente fizer o que a gente entende que precisa fazer? Mas Sartre vai dizer, que essa angústia, ela é importante, ela é necessária, e antes de nos travar para a gente avançar, ela precisa ser esse combustível para que a gente até perceba que está no caminho, não existe caminho certo, mas que a gente está indo na direção de algo que nos cativa, que mexe com a gente, que nos desafia. Porque se não tem desafio, não tem frio na barriga, né? Então isso é muito importante. E a pessoa que não faz isso, né, que ela não faz esse movimento, ela inventa desculpas o tempo todo para justificar uma forma de viver da qual ela mesma se queixa. Então ela diz: "Ai, a minha vida, a minha família", né, sempre de uma maneira assim, como eu vou dizer, sempre de uma maneira como se nós fôssemos determinados. E tudo que a gente trabalhou até aqui foi para apontar que nenhuma determinação, no final das contas, deve, existir de uma forma que impeça a nossa liberdade. Então nós temos no final desse processo pessoas amargas, pessoas assim, que se queixam da própria vida e sentem que não tiveram uma boa sorte, e aí elas inventam desculpas o tempo todo para não viver. E aí Sartre vai chamar isso, como nós conversamos, de má fé e de frouxidão, né. E você tem aqui, uma frase da nossa cultura, que ela é muito usada e que ela, eh, coopera com a nossa frouxidão, porque ela diz assim: "Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando". Então é a ideia de você sustentar um pássaro na mão, né, por mais que você esteja infeliz, por mais que seja insuficiente, por mais que não te complete, por mais que você não sinta que a sua vida é uma vida incrível, como você gostaria que fosse, mas o medo, né, de ir e buscar algo diferente disso, e aí ao invés de ter 2 pássaros, eles estarem voando e você ficar com nada, né, te impede de dar o passo para frente. E a gente pode aplicar isso para o trabalho, né, você tem um trabalho, que é horroroso, que você não é bem remunerado, você não é bem remunerada, você tem, uma pessoas com quem você convive ali, que você não se dá bem, que não fazem bem para você, mas você tem medo de não conseguir outro trabalho, de não conseguir, mudar a sua carreira, de você buscar uma perspectiva nova. E aí você vai se mantendo ali. Pode ser um relacionamento, você tá num relacionamento e você não consegue sair, porque você tem medo da solidão, você tem medo de ficar sozinha, mas vale na mão do que 2 voando. E aí você vai se contentando com algo medíocre, de acordo com as suas possibilidades e potencialidades. Você olha para você, sabe que merece mais, sabe que merece melhor, mas você, ao invés de abraçar esse teu caminho para desenvolver o teu ser, a tua vida, a tua existência, estabelecer uma essência que você se orgulha, você fica ali travado, bloqueado por covardia, por frouxidão, por esse bloqueio da angústia, né. Então, eh, como que a gente faz para sair dessa passividade, né, que bloqueia e que a gente fica, né? E aí a questão da morte, né, ela é absolutamente importante. Por quê? Eh, e aí Sartre vai dizer que a gente não consegue, refletir sobre a própria morte, porque a morte é o fim de todas as possibilidades, né. A gente está falando aqui sobre, refletir sobre a morte, potencialmente a morte dos outros, né, porque aí a gente consegue perceber que a vida das pessoas acabou. Agora tudo dali para frente é passado. Agora aquele para si virou um em si, virou um passado. E a morte não permite mais nenhum tipo de mudança. A gente está condenado à liberdade e a gente está condenado à morte. Então o que que a gente faz? Agora a gente abraça a nossa liberdade para ampliar as nossas possibilidades de vida antes da morte, que vai encerrar todas as possibilidades de vida, né?
E aí, Sartre vai dizer, né, no seu livro Entre Quatro Paredes, né, que é onde tem a famosa frase: "O inferno são os outros", é a história de pessoas que estão se conhecendo depois da morte, ou seja, depois que acabou todas as possibilidades. E aí o Garcin, o personagem desse romance de Sartre, vai dizer: "Morremos cedo demais ou tarde demais. E, no entanto, a vida está aí, terminada. Morremos cedo demais ou tarde demais. E, no entanto, a vida está aí, terminada. O traço foi riscado. É preciso fazer a soma." Então, se você viveu 50 anos, você tem 50 anos de vida e aqui o traço foi riscado. Não tem mais nada para lá. E agora você faz a soma para você dizer que vida foi essa que você viveu. E aí você diz: "Olha, eu tive a temporada 1, 2, 3, 4, 5." E é isso. E nada mais além disso. Nada mais. Acabou. O traço foi riscado. E ele vai dizer, então, Garcin: "A vida está terminada, o traço foi riscado, é preciso fazer a soma. Você não é nada mais que a sua vida. E não será nada mais do que a sua vida, aquilo que você viveu." Então aqui, né, você não é nada mais além daquilo que você viveu. E aí eu resgato Nietzsche aqui, né, que vai questionar: você vive uma vida que você gostaria de viver eternamente? A ideia do Nietzsche do eterno retorno. Se essa sua vida fosse replicada 300 vezes, você queria viver essa vida de novo? E aí, se a resposta é sim, esse é um grande indício que você está indo na direção de si mesmo, de autenticidade, você está vivendo. Se a resposta é não, é o sinal que você precisa urgentemente agir, né, e buscar novos caminhos e novas propostas para a sua vida. Por isso, essa vida que ela é apenas pensada, sonhada, desejada, mas nunca realizada, é uma não vida, tá? E aí, a gente tem a ideia que a morte vai transformar a existência, que é a nossa vida, né? Estamos vivos, agora em essência. Porque agora todo mundo é essência, agora que você morreu, você é uma essência. A gente pode dizer se você foi feliz ou triste, se você foi covarde, frouxo ou corajoso. A gente pode dizer se você lutou ou se você se entregou. Agora a gente pode dizer tudo, porque agora é uma essência que já se completou e está ali. Nada mais pode ser feito. Então isso é muito importante, porque a morte pode nos deixar frouxos para sempre. E eu não quero ser lembrado assim. Eu não acho que você também deva ser lembrado assim, mas como alguém que, diante da vida e de todas as possibilidades, fez tudo o que estava ao alcance para viver uma vida autêntica, uma vida boa, né? Então a morte aqui, ela não tem essa função de nos paralisar, de nos congelar, de nos amedrontar. Aqui ela tem a grande energia de nos empurrar com intensidade no presente para a própria vida, tá? E aí Mal Rox, né, citado aqui por Sartre, vai dizer que a morte transforma a vida em destino, né? Agora a sua vida é um destino, ela já está fechada e a linha foi traçada. E aí então a gente aprende com a morte dos outros, né? E aí quando a gente começa a pensar novamente na nossa vida, a gente se vê como esse projeto perpétuo. Então, o que, que é o paraciro? O que, que é o ser? Né? Eu vou pegar aqui, a gente tem usado a caneta como objeto, né, nessas aulas de Sartre. Aqui a gente tem esse ser que não tem projeto nenhum. A caneta ela não se projeta para nada. Né? Mas se essa caneta representasse a mim, tá? Então agora a gente não está falando da caneta, a gente está falando desse ser, né? Vamos pegar aqui a tampa da caneta, que é um ser humano, tá? Ela tem múltiplas possibilidades. Então você imagina uma seta aqui, ela pode vir para cá, ela pode vir para cá,
ela pode vir para cá, ela pode vir para cá, ela pode vir para cá. Aqui a gente tem uma projeção de inúmeras possibilidades. Aqui está o seu ser, aqui está, né, esse ser, e ele se projeta para o futuro, tá? Então, o existencialismo é aquela doutrina, aquela filosofia ou aquela psicologia que tira de você todas as desculpas, todos os álibis, toda a má-fé e toda a fuga que te impede de se projetar para um futuro que lhe seja superior ao presente que você vive, tá? Você olha para um futuro que você diz: eu acho que assim a vida é melhor. O existencialismo é aquele que diz o que te impede de caminhar para lá, agora, hoje, aqui, né? Então, o que está ao seu alcance fazer, faça agora. Porque Sartre vai dizer, na página 19 do Existencialismo é o Humanismo, o homem nada é além daquilo que ele faz de si mesmo. E esse é o primeiro princípio do existencialismo, segundo Sartre, tá? E aí então você decidiu agir, então você vai ter primeiro um confronto com o real, com a realidade, né? Porque a realidade ela vai se impor a você. Então você decidiu fazer um curso, você vai chegar lá para fazer um curso, né? Para você mudar de área de trabalho, você vai ver que tem um curso, que tem um material, que tem um deslocamento, que você vai ter que gastar tempo. A realidade ela vai te confrontar. E aí vão surgir dificuldades, obstáculos. Não pense que vai ser fácil, que você vai agir e tudo vai acontecer, né? Mas a partir do momento que você age, você se confronta com o real, você começa a encontrar as dificuldades, os obstáculos, certo? Mas aqui você parou de sonhar e parou de esperar pela felicidade. Nesse momento, a felicidade na sua vida não é uma coisa mais que vem até você e que você fica esperando passivamente. É algo que você ativamente está indo buscar. E aí você vai se encontrar com uma realidade, você vai chegar lá, né? Mas é muito comum também nesse caminho você perceber que tudo que você imaginava que não era possível é muito mais acessível do que você imaginava. Essa é uma experiência clínica que eu tenho o tempo todo, né? Gente assim: "Ai, eu nunca vou fazer uma faculdade, não sei o quê". E aí eu digo: "Mas quanto custa a faculdade?". "Ai, mas tem o frete, fretado para ir e voltar, tem o custo, tem o trabalho, ai, tem meu filho", né? E aí a pessoa começa a dar esse passo. Às vezes o passo é simplesmente ligar para a faculdade para saber como funciona, ver qual que é o custo do curso que a pessoa sonha em fazer. Às vezes, é a pessoa, se informar, né, da carga horária daquele curso, e nesse caminho, quando tem vestibular, como que vai ser. E nesse caminho essa pessoa tem contato com a realidade. E essa realidade que gera obstáculos, ela também gera possibilidades. E aí a pessoa começa a pensar, a pessoa volta em terapia e diz: "Olha, é mais acessível do que eu imaginei. Dá para eu me planejar, dá para eu fazer essa faculdade". Então, Sartre vai dizer que não existe nenhuma realidade fora das nossas ações, que as nossas ações que vão construir a realidade diante de nós. Então, se você não age, se você só sonha, Sartre vai dizer que quem é você? Ele vai dizer alguém conhecido como aquele que sonhava e nunca realizava, aquele que não realizou nada na vida, aquele que nunca fez nada, aquela pessoa, né, que simplesmente passou pela vida sem deixar nenhum tipo de marca, só pensando como a vida deveria ser. Ai, se a minha vida seria muito melhor ser. Sartre vai dizer: olha, vá lá descobrir. Ai, mas eu não tive a mesma sorte. E aí Sartre vai dizer: ninguém tem sorte. Todos nós temos uma situação. E com essa situação, a gente precisa se projetar, tá? Então isso é importantíssimo, tá? Porque aqui você diz: "Ricardo, mas e se eu decidir viver para contemplar, para meditar?", né, porque parece que não é ação. Aí Sartre vai dizer: "Olha, isso é uma ação, porque é dessa forma que você quer viver a sua vida, tem a intenção da sua consciência, você deseja isso, e você optou por esse caminho, né?".
Então, se você aceitou a ideia da projeção, né, se você está se projetando para suas possibilidades inúmeras, você deixou de ser frouxo, né? Você, ó, se confrontou com o real, aceitou as dificuldades e obstáculos e os questionamentos que surgirem da sua decisão, você parou de sonhar e começou a realizar. Você deixou de ser frouxo ou frouxa, você confrontou os seus medos e as suas fraquezas para você superar eles, então você já não aceita eles mais. Ah, eu sou assim, você não é assim porcaria nenhuma, né? Você começou a confrontar aquilo que dizem que você é, que você dizia para você que você é, determinado, e você diz não, né? Você aceitava que você era triste, você aceitava que você era incapaz de aprender isso ou aquilo, ou realizar isso ou aquilo, ou juntar dinheiro para comprar aquilo, ou trabalhar para realizar aquilo outro. E agora você está começando a confrontar isso. Você está dizendo, não, pô, eu tô vivo, eu tô aqui. O que me impede de andar para lá ao invés de andar para cá? E aí você começou a assumir o protagonismo da sua vida. E aí você começou a agir, agir, agir. Você parou de se subestimar como uma pessoa que não dá conta de nada, não faz nada, não realiza nada. Ai, mas é muito para mim. Ai, mas é tão difícil. Ai, você parou de culpar tudo fora de você. Você olhou para você. Olha, perceba o quanto isso afeta a nossa autoestima. Quando você começa a perceber que você é capaz de realizar coisas na vida, que você não é vítima de nada, nada, que você tem uma situação como qualquer outra pessoa tem uma situação. Ah, Ricardo, mas a situação daquela pessoa que tem muito dinheiro é menor do que a minha. Não tem situação menor de ninguém. Sartre vai dizer que você tem que pegar isso que é a tua situação e fazer alguma coisa com isso, né? E aí sim você vai sentir que você está vivendo a sua vida de verdade. Então, pô, mas isso vai contra a depressão, vai contra a ansiedade, isso melhora a autoestima, porque agora você parou de se subestimar, né? E agora tudo que está ao seu alcance você passa a fazer, né? E aí você faz. Né? Por que eu digo tudo que está ao seu alcance? Ou Sartre vai dizer tudo que está ao seu alcance? Porque nem tudo depende da gente ou está ao alcance da nossa liberdade. Suponha que o teu amigo vai vir da Europa te visitar depois de 15 anos e você está muito feliz porque é um amigo de infância, uma pessoa muito querida para você. Está ao seu alcance ir até lá, ao aeroporto, para esperar ele, recebê-lo e abraçá-lo e ir feliz porque esse é o seu desejo, né? E você vai se esforçar para fazer isso, né? E acolher ele na sua casa. Agora não está ao seu alcance a probabilidade do avião cair e você nunca mais ver o seu amigo de novo. Não está ao seu alcance ele desistir em última hora, por qualquer questão que seja, e não ir, e de repente nem te avisar, chegar lá no aeroporto e ele não chega. E aí você fala, pô, cadê você? Ele fala, putz, não fui, né? Então, assim, aí Sartre vai dizer que aquilo que não está no nosso alcance, nós devemos nos desinteressar, né? Ele vai dizer assim, a gente, a partir do momento que há essas possibilidades que eu considero, né? Que elas não estão conectadas à minha ação, ou seja, elas não dependem de mim, devo me desinteressar delas. Porque aqui a gente tem uma neurose, imagina você ir visitar, você ir esperar o seu amigo e você ficar pensando assim, nossa, mas e se o avião cair, né? É assim, isso vai te deixar doido, porque isso é uma possibilidade que não está no teu controle. Então Sartre diz que essas coisas a gente deve se desinteressar. Ele vai dizer isso no Existencialismo é Humanismo, página 28. Então ele vai dizer que a gente precisa agir sem esperança, porque a esperança ela vai colocar uma expectativa que a gente não sabe, a gente precisa agir. Mas a gente não tem garantia que a nossa ação vai entregar para a gente aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente espera. Então ele diz que a gente precisa agir independente, né? Se vai ou não acontecer o que a gente espera. A gente precisa se engajar na própria vida, precisa abraçar a própria existência, e a gente precisa começar e não esperar o momento perfeito, né? E aí, então, para a gente finalizar, né, essa nossa primeira aula sobre a ação,
a importância da ação, a importância dessa tomada de decisão aqui e agora, né? E eu quero que você termine essa aula e que você já responda essas questões que eu vou colocar agora para você aí. Que você pegue uma folha aí de papel e você escreva e você reflita sobre isso, né? Essa semana, próxima semana agora, né? A partir do momento que você vê esse vídeo, tudo que você pensar e que está ao seu alcance realizar, faça. Deseja tomar um café, faça. Deseja se matricular num curso, né? E talvez o primeiro passo não seja necessariamente se matricular, seja conhecer a escola, saber como funciona, né? Deseja dar uma geral na casa, mexer naquela gaveta, faça isso. Deseja comer uma coisa diferente, coma. Faça tudo com calma. Faça. É um exercício que eu quero que você faça. Que você não se negue aquilo que você sente que te fará bem e que está ao seu alcance. Isso é um treinamento. A gente precisa aprender a caminhar de acordo com esse nosso ser, né? Ao invés da gente ficar sempre adiando a si mesmo. A ideia aqui é parar de adiar a si mesmo para ir na direção da vida, tá? Então esse é o primeiro exercício, né? Você vai separar um dia, tudo que você pensar você vai fazer, tá? Que seja positivo, que não fira, não machuque ninguém, né? Obviamente aí, né? Num sentido moral mesmo, eu digo. Dois, você vai escrever 3 projetos simples. O primeiro, ele precisa, assim, ser muito simples. O segundo, médio, e o terceiro é um projeto que vai precisar de vários passos para ser realizado. O primeiro projeto, isso para os próximos 30 dias. É alguma coisa assim. Eu preciso. é, eu tô com vontade de ir no cinema, faz tempo que eu não vou no cinema. Vá no cinema. Esse é o simples. Eu preciso conversar com uma pessoa que eu não converso faz tempo, um amigo, eu preciso mandar uma mensagem e tal. Faça isso. Depois um projeto mais médio, né, que vai exigir alguns passos, e um projeto mais complexo, mais chato, mais exigente, que você vai ter que colocar aí 10 passos para você realizar. E talvez o primeiro passo seja muito simples, né? Então, assim, eu lembro que quando eu pensei em fazer um doutorado na Europa, isso parece uma coisa absurda, impossível, né? E aí eu lembrei que eu tenho um amigo que fez doutorado na Europa, que mora na Europa. Então o primeiro passo para mim foi mandar mensagem para esse brother, que eu estava inclusive sem o contato dele. Então eu entrei em contato com uma outra pessoa que eu sabia que tinha um contato, peguei o contato, né? E então conversei com esse amigo para saber como que estavam as universidades na Europa, como que estava a bolsa, como que estava o acolhimento com o brasileiro, se tinha uma área de pesquisa que fazia sentido com as coisas que eu queria pesquisar e tal, e etc. Esse, particularmente, foi um projeto que eu não levei para frente, né? Mas essa ação gerou outros desdobramentos de projetos na minha vida, tá? Eu não vou contar para não ampliar tanto aqui, essa aula já tá ficando grande. Mas o que eu quero dizer é que às vezes você começa o caminho por causa de um projeto e no caminho você descobre novos projetos mais significativos, tá? Então isso é muito importante, tá? E aí o terceiro exercício é se há um grande projeto aí que está pausado e que você precisa retomar na sua vida, tá? Esse é o momento de você retomar e não depois. Não vai chegar o dia perfeito, não vai ter um dia que tudo vai se encaixar para você fazer. Você vai ter que ir lá e caminhar nessa direção e fazer acontecer. Então é isso. Bora agir, caminhar na direção da própria vida. Primeira parte aí, bora para a segunda sobre as ações. Até.